Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. E nós estamos trabalhando a série Ladrões de Identidade. E hoje eu quero falar de um ladrão de identidade que penetra nas mudanças das nossas vidas, na maneira como nós enxergamos a mudança. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 31. A partir do capítulo 31 vai falar muito da história de Raquel. Raquel era casada com Jacó, filha de Labão e irmã de Lia. E a primeira situação da vida de Raquel que nós podemos identificar com uma dificuldade de lidar com mudanças está justamente em quando Jacó decide sair da casa de Labão. Ele, até de uma maneira fugitiva, ele pega as suas mulheres, pega tudo que é dele e vai embora. Mas no momento da partida, Raquel não se dá por satisfeita, né, dessa mudança tão assim rápida e drástica. Ela vai e leva um ídolo do seu pai naquela peregrinação para a terra onde o seu marido queria chegar. E aí isso parece insignificante para a gente quando vê, não só porque pegou alguma coisa de casa. Mas se nós observarmos todo o contexto de Raquel, nós vamos entender que a cada mudança que ela era submetida, ela tinha dificuldade de enxergar aquela mudança de uma maneira positiva. Ela ficava, recuada e acabava trocando os pés pelas mãos e se sentindo profundamente frustrada. Olha, naquela cena em que a irmã, o filho da irmã dela pega mandrágoras, né, no campo, e aí vem trazendo, e Raquel olha para aquela situação e fala para a irmã dela assim: olha, eu troco com você, me dá dessas mandrágoras e você pode ter uma noite com meu marido. Ou seja, toda situação diferente ela não sabia se comportar, como por exemplo, quando a irmã dela começou a ter filhos, mostrar muita fertilidade, em que ela via que ela não podia ter filhos e a sua irmã podia ter muitos filhos. Ela se sentia desconfortável, frustrada frente àquela situação. Então a gente percebe que cada situação de mudança na vida de Raquel, ela se sentia frustrada, ela se sentia vazia, ela não sabia se manifestar positivamente. E eu acredito que isso tudo começou quando ela foi se casar, em que houve aquela frustração tão grande que Jacó tinha trabalhado por anos para o pai de Raquel em troca de se casar com ela, e aí o pai engana ela, engana Jacó e dá Lia primeiro. Então essa frustração dessa mudança tão drástica, que ela estava sendo, acreditando que ia casar primeiro, estava sendo preparada para casar primeiro, e aí casa, em segundo lugar. Então eu acredito que essa dificuldade de mudança pode ter vindo daí, desse trauma, desse engano que foi infiltrado na família. E isso acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres, por não saberem lidar com grandes mudanças da vida delas, elas ficam traumatizadas nessas circunstâncias e presas nessas realidades ainda. Realidades que foram passadas, mas que elas repetem no presente como se fossem imãs. É o que nós falamos no grupo de convívio de mulheres semana passada, que toda situação que nós não conseguimos tratar na nossa vida, que nós não conseguimos curar, que nós não conseguimos resolver dentro de nós, que nos soa tão negativamente, a tendência é que essas situações elas se repitam. Por quê? Como se aquela situação parada dentro de nós virasse um imã. Então, todas as vezes nós vamos atrair essas situações semelhantes a nós porque nós carregamos algo não resolvido dentro de nós. Como por exemplo, por causa dos abusos que eu sofri, eu tinha muito complexo de inferioridade. E em todos os ambientes que eu ia, se tinha alguma sinalização ali de inferioridade, eu captava para mim, eu já achava que era comigo.
Em todos os ambientes eu achava que as pessoas estavam falando mal de mim, que as pessoas estavam me rejeitando, que eu era menos de todo mundo. Por quê? Porque eu tinha algo inferiorizado dentro de mim que puxava todas essas situações. Tem até um ditado do mundo que fala, né? Que a assombração sabe para quem aparece. Mas é justamente isso. Às vezes não tem nada acontecendo no ambiente, mas a maneira como você enxerga, os óculos que você está colocando sobre aquela circunstância, as lentes que você está utilizando, sempre vai ter a ver com aquele problema mal resolvido dentro de você. Às vezes não tem nada. Qual que é o problema da irmã dela, do sobrinho dela ter pegado mandrágoras para a irmã? Nenhum problema. Qual que é o problema da irmã ser fértil? Nenhum problema. Qual que é o problema do marido querer sair de casa, querer ter sua casa própria, sair do domínio do sogro? Nenhum problema. Mas as lentes, a cosmovisão de Raquel estava o quê? Estava atrapalhada. Ela estava um pouco desfocada. Por quê? Porque ela tinha problemas dentro dela que expandiam através das vistas dela, através da maneira como ela via as coisas ao seu redor. Principalmente mudança, porque a maior mudança da vida dela, que foi o casamento, foi uma mudança problemática, porque foi uma mudança com o engano do seu pai e com a inserção da irmã no contexto. Então isso ficou o quê? Marcado no interior dela. Então tudo que ela via como mudança já era problema. E talvez seja isso que acontece com várias mulheres. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você está sofrendo mudanças, estão acontecendo coisas na sua vida que você não está sabendo lidar. E você se sente mal com isso, de não saber lidar. Mas você tem que, fazer uma retrospectiva e entender da onde que vem essa dificuldade de enxergar a mudança, da onde que vem essa dificuldade de enxergar situações ao seu redor, fatos que se repetem com frequência, né? Fatos negativos que se repetem com frequência. Talvez a situação não seja negativa, talvez seja as lentes que você esteja olhando para essa situação, sejam lentes que estejam comprometidas com dores no passado. Amém, minhas irmãs? Esse assunto é tão sério, tão difícil, tão delicado, que merece uma avaliação interior, merece um tempo de oração, pedindo o Espírito Santo de Deus para jogar luz nesses lugares. Porque essas lentes, elas comprometem o futuro, elas comprometem o presente, elas comprometem o melhor de Deus para as nossas vidas, elas comprometem a nossa identidade e pode se transformar no grande vilão da nossa identidade, a maneira como nós enxergamos as mudanças, como nós enxergamos as situações ao nosso redor. Então, minhas irmãs, vamos analisarmos o nosso interior. Talvez não está acontecendo nenhuma perseguição na sua vida, a perseguição está aqui, por situações não resolvidas dentro de você. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado, eu espero que ele te ajude a jogar luz em situações nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Situações que nós não conseguimos lidar e que elas são situações frequentes e que precisam de uma atenção, de uma oração, de uma renúncia desses lugares onde nós estamos, presas ainda, para que nós possamos viver a nossa identidade de uma maneira, plena, de uma maneira feliz, de uma maneira que nós encontramos o propósito de Deus. Amém? Olha, hoje tem culto no Mevan, Sete Lagoas, às 19h30, culto de mulheres. Vai ser um ajuntamento de mulheres poderoso. Nós vamos receber mais de Deus, nós vamos ser ministradas a nossa identidade. Estão vindo várias mulheres de outras igrejas. E se você está aqui em Sete Lagoas e região, eu te convido para estar conosco. Amém? O endereço vai estar aqui marcado nos comentários do vídeo. E eu espero que você tenha essa oportunidade de estar conosco. Amém? Olha, um beijo no seu coração. Eu te espero amanhã para mais um devocional. Que Deus te abençoe muito.